amanhã me agradecerá. Obrigado, Lúcia, pelo compartilhamento. Pai Senhor, Regina, Pelos detalhes da tua história. Eita glória, pelos detalhes da tua história. Um tempo novo. Oh, quem crê, está chegando um tempo novo. Quem crê que é tempo de bênção, tempo de vitória, tempo de restituição, oh glória, né? Aquele que tem operado em nosso meio, aquele que começou a boa obra em nós, é fiel para aperfeiçoá-la até o fim. Nós sabemos que a virada de ano aí, a gente gera várias expectativas, né? Quantas das vezes nós pegamos o diário, nós anotamos tudo que estamos programando, né, para o próximo ano. Nós colocamos no papel sonhos, nós colocamos no papel os nossos projetos e nós sabemos, aleluia, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Nós colocamos ali na expectativa de viver o novo, de viver o extraordinário e sobrenatural. Mas nós sabemos que não é somente uma mudança de calendário, também é uma mudança de atitude. A gente sabe que embora nós colocamos no papel aquilo que almejamos, desejamos desfrutar no próximo ano ou no ano vindouro, a gente precisa também colocar em prática, né? Nós precisamos fazer novas perguntas, porque às vezes a impressão que nós temos é que a gente tem recebido a mesma resposta do mundo. É aquele negócio, eu faço, mas não vejo nada acontecendo. É aquele negócio, eu faço plano, eu faço projeto, mas eu me dei conta que eu não saio do lugar, né? Entra ano e sai ano, são 365 dias de oportunidade para nós realizarmos o novo. Mas tem coisas que a gente espera em Deus, literalmente. E esperar em Deus devemos? Sim, mas tem coisas que a gente precisa fazer, né? Igual a pastora, ela tem projeto de perder peso no decorrer do ano. Aí vem a nutricionista, dá um papel para a pastora, dizendo: você precisa cumprir. Mas seria tão bom se a pastora pudesse orar: Senhor, em nome de Jesus, Pai, me dê a graça de estar magérrima, Senhor, de estar fitness. Você acha que a pastora não iria amar, né, a possibilidade dessa oração? Mas eu sei que essa oração não vai ter poder nenhum de me emagrecer. Por quê? Porque tem coisas que eu preciso colocar em prática para acontecer. Tá entendendo? E colocar em prática, em falar de mudanças, não é fácil, né? Aquele que vai para a academia a primeira vez fazer um exercício, gente, sai ali daquele exercício quebrado, com o corpo todo dolorido. E se você não tiver a certeza e convicção que você quer aquilo, meu Deus, você não volta outro dia. Você fala: não, não é pra mim, tá doendo tudo. Mas a gente sabe que para alcançarmos a meta, às vezes dói. Às vezes a gente precisa renunciar ao nosso tempo, renunciar à nossa vontade. E a gente sabe que não é fácil. É sobre isso que eu estou falando. Não adianta a gente escrever no papel, colocar lá: Senhor, eu quero viver o novo projeto, eu quero estar mais saudável, se eu não colocar em prática, né? Porque se eu pegar coisas para se alimentar, que não vai nutrir, que não vai acrescentar na minha saúde, o anjo do Senhor não vai roubar aquilo da minha mão. Mas certamente aquilo que eu tenho semeado na terra, eu vou colher. Infelizmente, algumas enfermidades vêm por conta daquilo que a gente tem se alimentado. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Deus está falando mudanças, tem bênçãos pairando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, né? Mas às vezes nós precisamos nos posicionar no reino. Chega de falar: ah, Senhor, se o Senhor fazer isso, eu me posiciono. Ah, Senhor, se o Senhor alcançar meu marido, eu me converto. Ah, não. O Senhor está dizendo: vinde a mim todos aqueles que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor está dizendo: em primeiro lugar, o reino dos céus, a tua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se tu soubesse quais são as demais no reino dos céus, querido, você não ficava correndo atrás de coisas.
e sim atrás de Jesus. Tá entendendo? Às vezes a gente prioriza aquilo que não é para priorizar. E às vezes, até eu sabendo que tem coisas que dependem de nós, eu preciso da ajuda do céu. Sim, porque se eu não tiver perseverança e ousadia, o que acontece? Eu sempre vou retroceder e voltar aos maus hábitos. Porque nem sempre a jornada é favorável. Quem entendeu? Às vezes a gente faz até um propósito diante de Deus, a gente engrena, começa até bem, mas nem sempre a jornada é favorável. Então, quando o irmão não dá a paz do Senhor, ou então quando o culto não foi satisfatório, quando algo acontece no percurso que você não esperava, você retrocede. E aí você volta para os maus hábitos. E nós não estamos aqui falando sobre a vida do outro, nós estamos falando sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Então eu te convido a olhar para a tua vida. Gente, eu aprendi uma coisa nesse ano, que cada vez que eu debruço mais na palavra, eu vejo o quanto eu preciso mudar. Então não tem tempo de olhar para a vida do outro. Eu não tenho tempo de olhar e ver aquele que está pulando o muro, né? Aquele que está fazendo fofoca, aquele que está falando da minha vida. Ah, pastor, não tenho tempo, gente. Quando eu olho para mim, quando o holofote, a luz de Deus resplandece sobre mim, eu vejo o quão falha eu sou. O quanto eu preciso mudar. E eu vejo que se eu não olhar para mim, se eu não buscar mudar, ninguém vai mudar por mim, né? Eu não quero ser só mais uma no meio da multidão. Quantos líderes tem, gente? Quantas pessoas tem capacitados que trabalham na tua área? Quantas pessoas já vivem o projeto que tu almeja? Eu não quero ser só mais um. Tem muitos. Mas nós queremos ser nesse tempo um dos que fará a diferença. Independente da diversidade que você esteja enfrentando, se você olhar para essa dificuldade hoje com os olhos físicos somente, tu não vai romper. Porque as dificuldades que nós temos atravessado diz que não tem jeito, não vai dar certo. Mas se você começar a abrir nessa tarde os teus olhos da fé e olhar para Cristo, você vai ver que independente do gigante, da dificuldade, da ameaça, maior poder tem o teu Deus. O Deus que tem te livrado do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Deus que tem dado livramento de morte. O Deus que tem restituído a tua vida. O Deus que tem, aleluia, endireitado as veredas e os caminhos tortuosos. O Deus que te livrou ainda no ventre da tua mãe. Ele é o mesmo. E Ele está conosco hoje aqui. Aleluia! E Ele está te dizendo, independente da forma que você nasceu, de quanto tempo você tenha vivido essa debilidade, tem gente que declara fielmente, dizendo para Deus, Senhor, eu nunca fui feliz, eu nasci para sofrer, né? E hoje eu quero falar de um homem que era aleijado de nascença. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, gente, Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 3, você que quer meditar, porque eu não vou ler para ganhar tempo. Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 3, vai falar sobre um homem que era colocado todos os dias à porta do templo, que se chamava Formosa. Entenda, ele era colocado ali para um propósito, para esmolar, né? Quantas das vezes nós somos colocados em lugares específicos para um propósito? E eu quero te dizer uma coisa, se esse propósito favorece a outros, é difícil até para você romper com esse ciclo, porque a maioria das vezes quem estiver ao teu redor vai te impulsionar a sempre estar ali na porta formosa, a sempre estar vivendo o mesmo propósito. E Deus não quer que você fique na porta somente. Deus quer que você entre no templo. Deus quer que você se posicione. Aleluia. Deus não quer ver você a esmolar. Deus não quer você raquítico. Entenda, ele nasceu com aquela debilidade. Então ele conhecia aquela realidade desde o ventre da mãe dele, mas isso não o impedia de fazer algo. Sim, a gente vê que era uma pessoa que queria ajudar. Então ele era colocado muitas das vezes para ajudar o outro, muitas das vezes para somar na vida do outro, a gente esquece da gente. Você não vê nas escrituras esse homem orando em prol da saúde dele, a vida dele. Senhor, eu quero andar, eu quero ser normal.
Você não vê por quê? Porque diante do cenário que ele foi criado, que ele foi envolvido, que ele nasceu, ele não via a possibilidade de tal milagre acontecer. Agora, como não? Vamos ver, gente. Antes disso, Jesus, ele andava, ele caminhava pela circunvizinhança. Antes dele ter com o Pai, né? Antes dele passar pelo processo de morte de cruz, Jesus fez vários milagres. Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus curou o incurável, Jesus transformou, Jesus fez inúmeros milagres, gente. Mas às vezes a gente é tão apegado naquilo que vivemos, tão apegados naquilo que aprendemos, que nós não conseguimos enxergar outros horizontes, a não ser a nossa condição. E a gente começa a achar que isso é normal. Tudo bem, Deus quis assim. Você acha mesmo que Deus quer te ver em lágrimas, infeliz, num quarto de depressão, raquítico na fé, questionando até mesmo se ele existe ou não? Você acha mesmo que Deus quer isso? Claro que não. Deus quer te ver feliz, afinal, você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Não dá para esconder a luz do candeeiro debaixo da cama, até mesmo na escuridão. Por quê? Porque vai iluminar. Você não entende porque você não se vê grande, você não se vê como alguém de influência, mas você consegue enxergar as pedradas, você consegue enxergar as palavras que são lançadas, direcionadas a ti, você consegue enxergar a resistência do inimigo para fazer com que você fique no quarto de depressão, para fazer com que você fique enfermo. E você enxergando isso, você começa a declarar: eu não sou ninguém, ninguém me ama, olha a guerra que eu estou vivenciando, olha o nível de rejeição. E Deus trouxe alguém aqui para dizer que isso só evidencia a grandeza daquilo que Ele tem preparado para a tua vida, para a tua história. A pastora sempre fala, se nós só usar o ditado popular, quem é que para tampar pedra em cachorro morto, gente? Ninguém. Se você fosse tão insignificante, não teria levante. Para que ter oposição? Para que ter levante, né? O que você tem que faz com que o outro pare para poder implicar, inventar? Você está entendendo? É a presença de Deus que tu carrega que faz toda a diferença. Se nós ficarmos paralisados por conta de uma influência, por conta de uma palavra de maldição direcionada a nós, a gente não vai romper. Gente, vai ter levante sim, tá? Vai ter pedrada sim. Infelizmente, na maioria das vezes acontece, dói tanto porque é os de dentro. Lembra de Jeremias? Jeremias questionava Deus: Senhor, eu não estou aguentando, eu estou entregando o que o Senhor está mandando eu entregar, eu estou falando, mas as pessoas tramam contra a minha vida, querem me deixar cativo, e falando com Deus, achando que Deus ia vir. Verdade, Jeremias, fica aqui no cantinho, se eu chegar aqui e falar o que você está passando, todos nós vamos chorar a história do outro, mas eu falar para você, vai pro teu quarto, fica em depressão, é isso mesmo, Jesus te entende, não vai resolver a tua vida, a tua história, porque tem gente que chegou aqui e está vivenciando esse ciclo há muito tempo e se deu conta que andando em círculo não está tendo a vida transformada, porque é tanta gente que te entende nesse vale, é tanta gente que diz fica aí, mas você já parou para perceber que enquanto o outro fica aí nesse vale, eu te entendo, ele está vivendo novo, extraordinário, ele está estudando, ele está trabalhando, e você parado no mesmo lugar. Deus não quer isso para você, como também não queria para Jeremias. Aí vem Deus a Jeremias dizendo: Jeremias, você está questionando mesmo que os outros estão tramando, que tem invejoso? Jeremias, você está aqui, tem invejoso. Se eu te colocar aqui, meu filho, vai triplicar a inveja. É isso mesmo? Se você não está aguentando esse nível, Jeremias, se você não está aguentando competir com o homem, Jeremias, solo plano, como é que tu competirá com o cavalo? O próprio Deus dizendo a Jeremias o seguinte: Jeremias, vem cá, deixa eu te falar a realidade da vida. Você quer parar porque um bando de gente está falando mal de você, até sua família fala mal de você. Entendeu? Até sua família trama contra você. Você, por conta do povo, quer parar. Então, quando descobrir que a família fala, trama, vai querer morrer. Jeremias, amadurece.
Porque o que eu tenho para ti é grande e extraordinário, gente. E ninguém, na maioria das vezes, nem todo mundo sabe lidar com um diferente. E eu vejo isso até no meio cristão. Se eu tenho dom de profecia, eu sou a favor da profecia. Se eu não tenho o dom da profecia, eu critico quem tem o dom. Se eu sou tradicional, não gosto dos mistérios de Deus, ou porque eu não sou usado naquele mover, eu critico quem é. Agora, se eu sou do mover, eu vou criticar os tradicionais. É tudo completude, gente. Com Deus não é placa, com Deus nós somos a nação eleita, um povo real, tá entendendo? Só que nós perdemos tempo, porque nos falta algo, aí a gente critica quem foi dotado daquele algo, entendeu? É fácil. A gente precisa saber lidar com o diferente, cada um tem um dom, ninguém é igual. Pastora, mas estão brincando, estão exagerando. Não se preocupe, a Bíblia não está dizendo que nós seremos o juiz, mas está dizendo que o próprio Deus será, e glória a Deus por isso, porque às vezes a gente julga o joio e o joio é trigo, e às vezes a gente julga o trigo e o trigo é joio. Deus conhece o homem na íntegra. Para que perdermos tempos nessa discussão, sendo que a nossa vida está se perdendo no meio do caminho, não é mesmo? Então que venhamos olhar para o alvo que é Cristo. Porque esse tipo de testemunho na volta de Cristo, Senhor, não quis buscar, não fiz isso porque fulano errou. Você acha que Deus vai falar o que com você? Como falou com Jeremias, espera aí, vem cá, deixa eu te contar. Foi só fulano e ciclano que você está me pontuando, não. Seu pai, sua mãe, às vezes seus irmãos também falam mal de você. E aí? Tá entendendo? Deus, ele tem coisas grandes e extraordinárias. Então, ou a gente inicia o ano com os pés no chão, entendendo que a gente está no mundo real. Que vai ter invejoso, que vai ter levante, que vai ter uma oposição, que o mundo jaz no maligno. Ou a gente abre a mente, o entendimento, como lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo 12 diz: a nossa guerra não é contra carne nem sangue, sua guerra não é contra o vizinho, não é contra o seu irmão, seu pai e sua mãe, e sim contra as hostes e potestade maligna. Quando nós nos posicionamos no reino dos céus, o inimigo que se levanta, que vem muitas das vezes de influência com aqueles que estão ao nosso redor, ele se levanta para cair. A gente só vai ter a percepção da diversidade que está ao nosso redor se nós estivermos alinhados em Cristo Jesus. Senão, a gente andaremos nessa escuridão, tá entendendo? Como cegos, como se tivéssemos com uma atadura nos olhos. A palavra do Senhor vai nos dizer, se possível, até os escolhidos seriam enganados, se fosse possível. Quem já viu, você pode ser até enganado por um tempo, mas Jesus tira a máscara. Jesus mostra quem é quem. Nada fica oculto e escondido diante dos olhos do nosso Deus. Então, se você tem confiança no Senhor, se alguém está agindo de má fé com você, descanse em Deus, porque na hora certa Ele mostrará. Ele vai trazer à luz aquilo que está em oculto. E é tão lindo o poder do nosso Deus, que quando nós começamos a orar, a clamar a Deus, apresentando Ele algo específico, a impressão que dá é que tudo piorou, não é assim? Parece que na sua casa piora, parece que as coisas ficam estreitas. Mas por que piorou? Não, porque Ele está trazendo à luz aquilo que estava em oculto. Você não estava conseguindo enxergar. A oração move o céu. Então não para de orar pela tua casa, não para de orar pelos teus filhos, nem pela tua família, porque embora pareça que piorou, Deus está te mostrando que sempre esteve ali, mas você não estava conseguindo enxergar. É como se as vendas literalmente caíssem dos teus olhos e a partir daí você tivesse o entendimento do ambiente que você estivesse vivendo. Tá entendendo o que eu estou falando?
Para a família desse paralítico, com certeza era viável levar ele todo dia para a porta do templo. Porque era viável. Ali ele ficava a esmolar. E, consequentemente, ganhava recurso e trazia dinheiro para casa. Tá entendendo? Às vezes a gente vai empurrando a nossa vida. Entra ano e sai ano, né? É pessoas escorando. É pessoas servindo de muleta. É pessoas dizendo, eu entendo o nível da tua dor, mas fica aí. Por quê? Porque de alguma forma a tua vida favorece eles. Eles sabem que se houver uma libertação, que se houver um despertamento, tá entendendo? Talvez não vai ganhar mais nada com a tua vida. Eu estou dizendo para alguém, eu vou abrir a tua visão espiritual. Eu vou te curar dessa paralisia espiritual. E você vai ver a diferença. Porque às vezes a gente usa uma palavra melosa, uma instrução saudável. Não, fulano me entende. E por trás disso tem algo a mais. Deus conhece o coração. Lembra de Saul? Saul manda Davi para a guerra e a intenção é que Davi lutasse com os filisteus. Só que a intenção no coração de Saul, mesmo sabendo que Davi era um homem valente, era que Davi morresse no campo de batalha. E aí o problema dele estaria resolvido. Ou seja, ele não teria coragem de ir para frente de Davi matá-lo. Vou mandar para a guerra. E aí, se morrer, né? Faz falta não. Então, infelizmente, tem pessoas que nos colocam em meio de guerra, gente. De guerra que a gente não projetou, que a gente não planejou. Quando vê, nosso nome tá rodando no meio da guerra, no meio da bagunça. Por quê? Porque a intenção do outro, embora seja sutil, porque entenda o argumento de Saul para Davi. Davi, eu vou te mandar na frente da liderança dessa batalha, porque eu sei que você é o cara. Eu sei que você é bom de batalha e de peleia. Eu sei que você vencerá no tempo inimigo. Filisteus cairá. Tá entendendo? Agora imagina Davi ouvindo isso do rei Saul. Opa, o rei reconhece. Ô bênção, ele tá me mandando. Ele olhou pra mim. E no coração de Saul tá o seguinte: ele vai morrer, porque ele não vai aguentar. O inimigo tem muita quantidade, então eu vou mandar mais ou menos o povo, porque aí ele vai cair no campo de batalha, ele vai tombar. Quanta gente achou que tu ia tombar em 2022? Quanta gente achou que tu ia desistir em 2022? Quanta gente com palavrinha melosa dizendo eu tô contigo, eu torço pra você. Não, essa porta de emprego é tua, fica crente. Não vai por essa direção. Quanta gente vem com palavrinhas melosas na expectativa de te ver tombado no campo de batalha. Mas não glorifica o reino, porque nós estamos aqui nessa tarde para declarar que até aqui nos ajudou o Senhor. E os inimigos de plantão que se segurem, aleluia, porque é tempo de vitória, é tempo de milagre, é tempo de recomeço. Eita glória, tá entendendo? Aleluia. Mas o Senhor está sempre abrindo a nossa visão. Davi não sabia disso. Porque às vezes a gente está tão cego, envolvido, né? A gente não desconfia de quem está do nosso lado. Davi vai desconfiar que o rei quer matá-lo? Por quê? Que influência Davi tem, gente? Davi seria como eu e você, assim, olha, eu sou tão pequeno. Não, ninguém me nota. Então Davi jamais iria imaginar que um rei daquela potência ia tramar matá-lo. Que significado ele teria, gente? Na cabeça dele, ele era aquele franzininho que ficava atrás das malhadas, cuidando das ovelhas de seu pai. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Então esse homem, você vê que a vida não deu muita oportunidade para ele. E a família talvez que poderia projetar, dizer, opa, tu ouviu falar que Jesus está andando?
Pois é, naquela ocasião Jesus já tinha ido ter com o Pai. Amém, gente? Para não falar que eu estou falando heresia. Mas antes disso, antes do Calvário, antes da cruz, nós sabemos que a fama do Senhor percorria pela circunvizinhança. Então vamos lá? A família poderia, né? Ter corrido atrás de Jesus. Poderia ter dado o testemunho dele. Tem um paralítico de nascença lá. Eu fiquei sabendo que o Senhor já curou paralítico de nascença. Vai lá em casa, Senhor. Poderia ou não poderia? Mas não fez. Por quê? Porque a condição e a paralisia daquele homem favorecia a família de alguma forma. Deus vai abrir a tua visão espiritual nessa tarde. Você não está para favorecer o outro. Aleluia. Você está para ser referência. Você está para fazer a diferença. Mas toda paralisia, todo lugar de inércia, falta de sonho, de projeto, tudo aquilo que tem te envolvido, essas palavrinhas melosas que tem te seduzido, a ponto que você continue nesse quartinho de depressão, toda a corrente, todas as algemas serão quebradas nessa tarde, na autoridade do nome de Jesus. Ei! Tu não nasceu para ser o que é, tu não nasceu para ficar no quartinho de depressão, tu não nasceu para ficar na humilhação, tu não nasceu nem para ficar em paralisia alguma. Porque os sonhos de Deus são bem maiores que os teus. Independente do que tu tenha passado, hoje eu quero te dizer, foi necessário para que a glória de Deus fosse manifesta na tua vida. Através da tua vida muitos se renderão, mas não aceita essa condição como se fosse algo que Deus quer. Que eu continue assim, que eu fique assim. Não. Nosso Deus é Deus de cura, Deus de libertação, Deus de milagre, Deus que levanta o caído, Deus que abre porta onde sequer tem parede. Nosso Deus, Ele é Deus de livramento e é Deus de cura. Ele é. Ou nós cremos ou não cremos. Esse homem estava conformado. Afinal, era impossível projetar na mente humana. E é tão lindo que o Senhor diz que a nossa mente é tão limitada que a gente não consegue projetar ou sonhar os sonhos que Deus tem para a nossa vida. Por isso que eu digo que seu sonho é tão impossível, foi o próprio Deus que projetou na tua mente. Porque a gente, como seres humanos, a gente vê muito a nossa limitação. Às vezes a gente não tenta o novo, às vezes a gente não atravessa por uma porta, porque a gente fica parado olhando para a nossa pequenez, para a nossa debilidade, a nossa dificuldade. Todas as vezes que nós olharmos para o espelho, para nós, meu filho, a gente vai ver que o nosso tamanho não vai nos levar a lugar algum. Mas o Senhor está dizendo, eu sou Deus de milagre. Eu pego quem não é e faz ser. Eu tiro príncipes de cadeira e coloco meus pequeninos. Eu pego os leigos e coloco acima de sábios, porque eu confundo os sábios na terra. Deus está dizendo, a minha matemática não é igual à tua. Então não adianta se assentar e fazer o cálculo, porque não vai bater, não vai fechar. Gente, Deus age de forma diferente. Mas no final tudo coopera. Lembra daquela viúva? Ela precisava do recurso financeiro, de dinheiro mesmo, para pagar o credor que ameaçava levar o filho embora. Mas quando ela chega perto do profeta, o profeta manda ela ir embora, pedir vasilhas emprestadas e não pouca, fechar a porta do quarto dela e deitar azeite. Como assim, gente? Você está entendendo o que Deus está falando? Como assim deitar azeite? Tudo que ela precisava era de dinheiro. Aí, olha, o Senhor está mandando eu ir pedir potes, eu quero dinheiro para pagar a conta. Olha como nós somos rasos diante do trono de Deus. Por quê? Porque nós vemos o agora. Tudo que nós conseguimos enxergar é aquilo que está em 360 graus ao nosso redor, gente. Aquela mulher, tudo que ela estava enxergando era a ameaça do credor, eram as circunstâncias que ela estava vivendo naquele tempo e a necessidade naquele período. Mas o Senhor já enxergava amplo.
já enxergava além daquele dia. Porque a gente sabe que quem tem boleto para pagar, quem compra as coisas parceladas, sabe que não vem só para o mês, né? Todo mês chega a conta de luz, conta de água. Todo mês a gente está esperando as contas para pagar. Independente da crise que você enfrenta. Se você passou mal, se você foi para o médico, não importa. Vai chegar o boleto. Foi isso que aconteceu ali. E ela estava enxergando, literalmente, o hoje. Me dá o dinheiro que eu quero pagar a conta. Aí o profeta diz, pede pote, não pouco, pede vasilha. Ela sem entender, porque a matemática não batia. Mas ela colocou em prática a instrução do profeta. Gente, hoje a gente está em guerra para colocar em prática as escrituras. O manual de vida que é a Bíblia Sagrada. Hoje a gente dá desculpa, né? Porque é fácil chamar o outro de charlatão, de mentiroso. Deus não ia agir assim. Agora vem cá comigo. Se aquela mulher está cercada de amigos, diriam de jeito nenhum. Deus não age dessa forma. Porque a gente ainda quer saber a forma que Deus conduz o nosso deserto. A forma que ele dá instrução para cada um. A instrução que o pai te deu, ele não vai te dar o vizinho. O que deu certo para você não quer dizer que vai dar certo para o teu vizinho. Por isso que a gente tem que estar alinhado a ouvir a voz de Deus. A gente repete a mesma prova que a gente está querendo colar. Qual foi sua atitude, vizinho? Ao invés de perguntar a Deus, Senhor, o que eu faço? Senhor, o que o Senhor tem me ensinado com isso? Meus filhos perecem e perecem por não conhecer a minha palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vê muita gente entrando em live, infelizmente. Manda uma palavra para mim. Faz isso para mim. Gente, viver só de paliativo não vai mudar a tua vida. Não vai mudar a tua história. Pode até massagear o teu ego hoje, mas amanhã a angústia está aí à porta de novo. O que traz mudança não é uma palavra melosa, porque tem palavra melosa que derruba o homem. Tá entendendo? O que traz a mudança é o confronto à realidade da palavra de Deus, que vai fazer com que você saia daqui pensando na tua vida e pensando nas escolhas que você está fazendo. Tá entendendo? O propósito de Deus é trazer para perto, é que você entenda a realidade da tua vida e entenda que é necessário você romper com alguns elos para viver o novo e para viver o extraordinário. Aquela mulher, graças a Deus, não tinha pessoas tóxicas e nem os amigos do cão do lado dela. Porque tem gente que anda com a gente que seria melhor que não andasse. Porque são os amigos que estão vendo a tua realidade acerca daquilo que está vendo, ao invés de te auxiliar, estão como os amigos de Jó. Não, alguma coisa você fez para estar passando por isso. Não, foi culpa sua, não falei. Gente, a gente quer solução no período de guerra. A gente quer alguém que nos impulsione a enxergar a porta, porque a gente sabe que a guerra e a dor que a gente sai vivenciando, muitas das vezes nos rouba a crença da promessa. Ou a gente olha de frente para a nossa situação e diz, Senhor, eu vou romper, porque é Tu que vem comigo, Tu que me dará a vitória. Ou a gente fica ouvindo uma maioria que não rompeu, que tem medo do gigante, que não conhece o nosso Deus. Entenda uma coisa, quem não ouve Deus não está apto para aconselhar. Porque eu corro o risco de te dar conselho baseado na minha má experiência. Deus não está mandando eu dar conselho. Então fui feliz no casamento, meu casamento foi mal sucedido. Aí veio me contando algumas coisas que me traz à memória alguns roupantes do meu ex-marido. Exemplo, aí eu vou falar com você, larga, chuta o balde, homem não presta, não é assim? Não podemos generalizar. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Senhor, que instrução. Deus sabe como cuida de nós no nosso indivíduo. Deus não dá nada além daquilo que nós podemos carregar. Glória a Deus que aquela mulher não pediu opinião a terceiros. Porque senão falaria, Deus não faz desse jeito. Se fizer, você acha mesmo que Deus não daria o dinheiro? Deus estava pensando a longo prazo, gente. Deus falou, não vou dar paliativo para ela, não, vou dar uma empresa.
Porque se ela colocar em prática aquilo que o profeta instruiu, eu vou dar uma empresa. Ela vai ter para pagar a dívida e vai poder viver do resto. Vai ter prosperidade, fartura, vai poder vender. E você não está entendendo, não? Naquela época a mulher nem voz tinha, gente. A mulher nem podia trabalhar. E de repente uma mulher sem eira, sem beira, viúva, endividada, vai ser uma empresária. Por quê? Porque o pai honrou. Tá entendendo, não? A honra não tá em mão de homens, a honra tá na mão de Deus. E talvez tu tá aí sendo grata por A e por B, glorifique. Porque quando Deus ele encontra um coração quebrantado, ele faz conexões e nos abençoa. Oh glória, o céu tá olhando pra tua casa, tá olhando pra tua vida, olhando pros teus recursos, tá dizendo, não te preocupe, porque a provisão virá. Aleluia! E será maior do que aquela que tu tem pedido. E será maior do que aquela que tu tem desejado. Eu sei. No momento de dor, nem saída enxergamos. Imagina aquela mulher, e agora? O credor vai vir. O que eu vou fazer com um monte de pote, um monte de vasilha? Mas ela colocou em prática, ela creu. E por isso ela viveu um novo, extraordinário, sobrenatural. É crer. É crer. E é crer contra tudo e contra todos, se necessário. É crer. Porque se há uma palavra, o nosso Deus vela para que ela se cumpra entre os céus e a terra. É crer. Não importa o que os outros pensam, não importa a opinião dos outros. Fica com aquilo que o Senhor disse. Ela viveu um novo, extraordinário e foi uma mulher próspera. Tinha tudo desfavorável, tá? O cenário não era propício. Mas quem disse que Deus precisa do cenário propício para trabalhar? Por isso que eu digo, apesar da dor, rompa. Apesar da debilidade, vá em direção à palavra. Porque se você ficar, eu estou sentindo dor, eu estou desanimada, está difícil, Deus me conhece, ninguém me ajuda. Se você ficar, Dalila, obrigado por me ajudar na metinha. Se você ficar assim, olha, vai ser mais um ano que vai romper. E no final de 365 dias você vai se deparar no mesmo lugar. Só que passa a idade, veio o cansaço. Aí amanhã o problema não vai ser nem a circunstância, já vai colocar culpa na idade. Que a idade para Deus nem é problema. Porque Deus dá vigor aos cansados. Tá entendendo? Tem muito idoso no pique de jovem. E jovem parecendo idoso. Então Deus está falando com alguém aqui. Se mova. O que seria da mulher hemorrágica, gente? Se ela se atentasse para a dor que ela estava sentindo. Eu não sou médica, não. Mas a gente sabe. 7 dias. 3 dias. A pessoa com hemorragia interna morre. 3 dias. Se não for menos. Aí a mulher hemorrágica está 12 anos perdendo sangue, gente. Não tinha o recurso que tem hoje. Vamos fazer exame de sangue. Vamos fazer transfusão de sangue. Você já parou para pensar nisso? Não tinha o recurso que a medicina tem hoje. Tanto que ela desprendeu de tudo quanto tinha. Ou seja, tudo que era viável para aquele tempo, que ela poderia fazer para mudar a condição dela e o recurso, ela fez. Mas nada mudou. Por fim o médico chegou, não tem outro jeito. E pior, isolamento, porque isso pode ser contagioso. 12 anos perdendo sangue, 12 anos perdendo vida, a gente sabe que no mínimo é uma grande anemia, é uma fraqueza fora do normal, não tinha transfusão de sangue, por muito menos. Tem gente que fica menstruada muito tempo, dá fraqueza mesmo, não tinha como repor. Como fazer reposição, como tomar ferro. Já parou para pensar? Eu digo para você que aquela mulher tá em vida, 12 anos já era um milagre. Já era Deus conservando a vida dela. E a gente vê de novo, porque quando das vezes a gente fala com o Senhor, Senhor, não quero saber mais de nada, não quero ouvir mais palavras de Deus, não quero... A você aqui de novo, acreditando, se alimentando e crendo. A gente vive por fé, gente. A fé é firme fundamento das coisas que não se vê mais. Crê. Pois é.
Ela rompeu a dor. Então você tem a opção, porque Deus não obriga. E tem hora que Deus não vai na tenda, Deus está esperando o teu passo. Jesus não poderia ter ido na tenda? Não, ela foi até Jesus. Ela rompeu os obstáculos que a envolvia. Às vezes a gente morre parado no mesmo lugar. Eu tenho medo de ir, mas o lugar que você está estagnado está fazendo você morrer em gota. Você não está vendo. Mas diariamente a depressão está ganhando território, a ansiedade está ganhando território, a tristeza está ganhando território. Quando vê, você já não é mais a mesma, aquela que se alegrava, que ria alto, que projetava, vamos pro shopping, vamos fazer isso, vamos se alegrar. Não, fulano, vamos tomar um café comigo, vem cá. Já não tem mais isso, já não tem o gosto da vida. Por quê? Porque a circunstância, a paralisia, o medo de tentar e de recomeçar tem te deixado fragilizado e parado no mesmo lugar. E não vem falar de dificuldade, não, porque naquela época, aquela mulher não tinha nem verdinho, gente. Ô fulano, deixa eu te contar, eu tô aqui, hoje eu tô mais com medo. Me ajuda. Ora aí pra mim que eu vou apertar o play, eu quero ouvir sua oração. Não tinha isso. Não, vou ligar. Pera aí, liga a TV aí, vamos apertar o play. Bota lá no canal da oração. Nossa, é uma benção esse canal. Olha, lute que Deus é... Não tinha isso. Não, eu vou pegar o manual que é a Bíblia. Me dá aí, deixa eu ler, porque eu preciso de algo para anestesiar a minha alma, eu tô abatida. Não tinha isso. Não tinha amigos em volta. Porque ela era considerada imunda, ela estava em isolamento. E aí? Olha o recurso que a gente tem hoje, gente. Olha o recurso, você não quer sair de casa para um culto, você coloca o culto da televisão. Se você está desanimado, hoje tem oração para tudo quanto é gosto. Olha o instrumento que a gente tem. A gente viu pandemia, mas a gente fazia videochamada. A gente mandava mensagem. E era difícil, era ou não era? Não, mas a gente está acostumado com o povão, está interagindo, abraçando, agarrando todo mundo. Agora imagina essa mulher, dá para raciocinar, dá para pensar? Aí se a gente olha para aquela mulher como coitadinha, fica aí que Jesus vai aí te salvar. O que ia acontecer, gente? A história talvez dela nem teria mencionado, porque muita gente com certeza passou por aquela debilidade e morreu. A história foi outra, por quê? Porque ela traçou um novo caminho. Tá entendendo? A gente precisa traçar um novo caminho. A gente precisa dar não para a inércia, para a dor e começar apesar da dor. Porque enquanto tu caminha, Deus te cura. Enquanto tu caminha, Deus restaura. Enquanto tu caminha, Deus transforma. Os leprosos foram restaurados por completo enquanto iam ter com o sacerdote. Lembra? O segredo é caminhar. Então eu não vim aqui falar, eu entendo a tua dor, fica aí. Não, porque eu sei que vai ser mais 365 dias parado no mesmo lugar. Em dezembro nós estaremos aqui, contando e reclamando da mesma coisa, dos mesmos problemas. A gente precisa recomeçar em Cristo Jesus, entendendo que há processos, mas para nos gerar acesso. Entenda que se por muito tempo tu tá lutando com o mesmo gigante, tem algo errado. Sim, porque até os processos de Deus, a gente vê a diferença. José foi submetido ao processo de Deus para ter acesso ao governo. Então, uma vez de luta dele, foi na cisterna. Chega. Outra vez foi na prisão. Foi vendido como escravo. Chega. Agora foi na prisão injustamente. Você vê que embora na nossa matemática é declínio, na matemática do céu, estava levando ele para o território da promessa. O culto racional, vem comigo. Na nossa matemática, vendo a vida de José, a gente vê um declínio. Porque da promessa até o cumprimento ao declínio. Você vai ser governador, José. Eu vejo feixe se prostrando, amém?
Aí ele é lançado pelos próprios irmãos na cisterna, vendido como escravo e parado no cárcere por conta da mulher de Potifar. Para pensar comigo. Olha, você olhando assim, você fala, era mais fácil ele ser governador sendo filho de Jacó e morando onde estava morando. Olha o declínio. Só que Deus estava empurrando ele para o propósito. Além de moldar, de tratar, ele se encontra no ambiente da promessa. Deus está dizendo, esse cárcere não é para a morte. Essas guerras instauradas desta última casa será bem maior que a da primeira. Deus está dizendo, eu vou te honrar no lugar de dor. Eu vou soprar o teu nome nesse período mesmo de escassez. Eu vou curar a tua vida. Eu vou surpreender a medicina, a sociedade. Porque eu mostrarei que eu sou Deus e ainda tem governo dos céus e da terra. Eita glória! Eu farei. E quando Deus quer fazer, quando o céu determina agir ao nosso favor, quem é que impede mesmo? Ninguém. Então ela decidiu romper. Decida hoje, dia 2 de janeiro, eu vou romper. Não ficarei no mesmo lugar. Gente, amanhã é aniversário da minha mãe. A gente vai fazer um culto de ação de graça. Dia 3. Dia 3 do ano passado, eu estava recebendo um diagnóstico de câncer. Você tem noção do que é isso? Dia 3 de janeiro do ano passado, eu estava recebendo um diagnóstico de câncer na cabeça. Essa falha aqui, ó, para os irmãos verem, ó, que eu não tenho cabelo. Tá entendendo? Fui para cirurgia, mas não foi fácil não, porque dia 3 eu recebi o diagnóstico, mas não sabia se era maligno ou se era benigno. Na cabeça. Falei, Senhor, meu Deus do céu, eu já nem sou tão inteligente assim. Já tem dificuldade no português. Como é que eu vou assimilar, Senhor? Como é que eu vou ministrar? Eu sou pastora presidente, líder de uma igreja. Meu Deus, como é que vai ser isso? Tá entendendo? E amanhã, faz 1 ano, para a glória de Deus, que eu fui curada. Fiz a cirurgia, saiu por completo. Graças ao meu bom Deus. A gente não pode ficar limitado no hoje, no nosso deserto. São etapas para promoção. Se eu decido ficar na minha zona de conforto, tentando me consolar, ou querendo que outros me consolem a ponto de sentir pena de mim, com certeza hoje eu nem estaria aqui. Eu estaria no quartinho da depressão, perguntando por quê, pra quê, aconteceu comigo, é só comigo. Eu decidi romper. E teve hora que, olha aqui pra mim, ninguém me estendeu a mão e falou assim, vem, vou te arrancar desse vale, vou te ajudar. Eu e Deus é minha família. Pegou? Então, no maior vale, tô me sentindo sozinho. Você e Deus é a maioria. Saiba disso. Todas as coisas vão cooperar para o bem. Eu sei que é impressão, que tem coisas que tá acontecendo na nossa vida, que tá caindo tudo. Senhor, eu tô perdendo o controle. Você sim, concordo. Mas Deus jamais perde o controle. Então, embora seja só você, pastora, eu não tenho nem família para contar. Você e Deus é a maioria. Porque no meu vale eu tive que abster da minha dor e ainda ser forte para minha família. Olha só. Na verdade, né? Glória a Deus que eu tive uma família do meu lado, mas eu tive que fortalecê-los acerca do meu vale. É uma bênção, porque quando você é líder, você ainda tem essa proeza em Cristo Jesus. Agora, para pensar. Eu iniciei os cultos, as lives aqui, 3 de janeiro, gente. O Senhor falou assim, agora você vai começar a fazer live. Eu não vou. Não vou, Senhor. Vai começar a fazer live. Vou. Aonde? No Insta? Tá bom. Não.
no TikTok. Falei, claro que não, terra sem lei, desculpa, gente. Mas a gente vê algumas lives aí. E a gente vê que muita gente, até nas minhas lives, às vezes eu finjo que não vejo para não perder o foco. Entra criticando, né? Falando, charlatão, lá tá inventando, nem conhece. Não é? Aí eu falei, pra lá eu não vou de jeito nenhum. Aí o Senhor, mas é lá que eu te quero. Aí um ano, pra glória de Deus, que a gente tá aqui. E quem me acompanha desde o início, sabe que eu nunca vim aqui chorando. Ai, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Olha, e passaram um processo junto comigo, que foi, foi esse processo, né, do câncer. Logo após eu tive que ir às pressas pro hospital, porque eu tive que tirar vesícula, né, e o hospital me vê como obesa, então eu tive que ir pro tubo. Olha que bênção. E eu aqui com vocês, mas nunca. Sempre profetizando bênção. Sempre profetizando a nossa vitória e o nosso milagre. E a gente foi rompendo um passo de cada vez. Tá entendendo? Mas rompendo. Nunca vim aqui me vitimizar. Terra, céu. Gente, hora que eu tô morrendo. Não. Que esse sorriso que o povo falava assim, pastora, mas a gente vê tanta alegria em você que parece até mentira. A alegria do Senhor é minha força. É a alegria do Senhor. Então quem vê a alegria, o sorriso, não tem noção do que muitas das vezes esconde. Porque tem coisas que a gente nem menciona mesmo de vergonha. Que tem coisas que a gente não queria passar. Então a gente tem vergonha de compartilhar. Não é? Mas o Senhor nos conhece na íntegra. Ele sabe quem somos nós. Ele conhece os nossos corações. Por isso que eu não tenho problema nenhum, porque eu não preciso me apresentar. É Ele que me apresenta. Tá entendendo? É Ele que revela os seus. É Ele que faz conexões. É Ele que faz em nós e através de nós. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Fica firme. Tu vai vencer e vai contar o hino da vitória. Mas você quer saber? Eu venci porque me locomovi. Em vez de eu ir pro quarto, eu fui pro monte. Quando eu tava cabisbaixo, eu ia pro joelho. Eu chorava nos pés de Jesus. Quando eu acho que eu botava louvor, eu ficava lá no playback, eu louvava. Era convicta para as lives de manhã, de tarde, de noite, estava aqui dando glória com vocês. Ou seja, não fiquei parada. Porque, gente, como diz um ditado popular, e é verdade, mente vazia é oficina para o inimigo. Porque o inimigo, ele aproveita a área mais vulnerável da nossa vida para nos desmotivar, para atacar, né? E é nessa hora que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Eu glorifico a Deus que eu tive paliativo, rede social, mensagem. Eu tive vocês que se tornaram um presente. Quando eu falo eu amo vocês tudinho, não é hipocrisia, porque realmente não é. Vocês foi o presente, a família que Deus me entregou no período mais difícil da minha vida, né? Glória a Deus por isso. Aí agora você para pensar. Ou eu me vejo como coitado ou eu vou pra luta? Você se vê como coitado ou você vai para a luta? Stephanie, eu estou falando sobre a Bíblia mesmo. Eu parei para dar um testemunho. Mas eu estou falando sobre a Bíblia, que é uma palavra bíblica. Eu estou lendo, inclusive, sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Amém? Sobre a cura daquele homem. Gente, aquele homem estava ali na Porta Formosa. Deus, ele não quer a gente apenas na porta. Deus quer que a gente entre em comunhão, que a gente debruce. Entendeu, Stephanie? Deus quer que a gente persevera nele. Porque homens não poderá nos dar aquilo que somente ele pode nos dar. Homem não poderá fazer aquilo que somente ele pode fazer. Você está entendendo o que Deus está falando? Ele estava ali. Embora favorecendo alguns, Deus o viu. Gente, Deus sabe quando a gente está de inocente numa história. Claro que a intenção daquele homem era ajudar, era somar de alguma forma, mesmo em sua debilidade. Quantas das vezes a gente faz para ajudar o outro?
Quantas das vezes a gente faz para somar na vida do outro? Mesmo na nossa debilidade, gente. Mesmo cansada. Quantas das vezes você abdicou da tua dor para poder suster o outro? Quantas das vezes você precisou de um abraço? O outro bateu a tua porta e você abraçou? Quantas das vezes, né? Deus, Ele conhece o seu coração. Ele vai honrar cada esforço. Ele vai honrar a tua busca. Ele vai honrar a tua fé. Porque homens podem não valorizar, mas o céu tudo vê. Eu vejo um Deus do alto, olhando para as questões daquele homem, olhando ele todos os dias ali naquela porta, insistentemente a esmolar. Ainda que aquele homem não tinha expectativa de vida, Deus faz conexões extraordinárias. Gente, ainda há homens e mulheres de Deus na terra. Ainda há pessoas, aleluia, que vale a pena a gente fazer como aquela mulher de Sunem, um quarto em cima, para honrar. Ainda há pessoas que a gente pode depositar, ofertar, abençoar. Embora tenha muita coisa errada, gente, ainda há os remanescentes que não se prostra a Baal. Ou Deus faz conexões, assim como o Senhor fez conexões, aleluia, de Eliseu e aquela mulher de Sunem, a sunamita, fazendo com que a conexão gerasse milagre até na vida dela que não gerava. Ela gerou a partir daí. A palavra do Senhor vai dizer que quem estava subindo para o templo era Pedro e João. Eles decidiram adorar a Deus depois de um avivamento que eles viveram. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus foi ter com o Pai, mas disse: eu deixarei convosco o meu Espírito, e através dele farão milagres maiores do que eu fiz. Eles tomaram posse daquela palavra. Gente, a palavra está aí. Essa palavra não foi somente para Pedro e para João. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Oh glória, toma posse das bênçãos do céu. Deus diz: o meu Espírito habita em vós, e através deles vocês farão milagres maiores do que eu fiz. Então começa a profetizar nesse vale, a se levantar, aleluia, e declarar: eu creio, porque você verá através de você o cenário de caos se transformando em bênção. Deus ainda usa pessoas. Deus ainda usa pessoas como influência e para promover um milagre, gente. Deus ainda usa. Agora imagina você, aquele homem estava com o pote a esmolar de cabeça baixa. A gente vê que ele estava de cabeça baixa. Ou seja, o nível de humilhação, de vergonha. Não consegue olhar no olho, gente. Tem hora que a gente nos sente tão pequeno, tão inferior, que a gente não consegue olhar no olho. Ah, eu não sou nem digna. Ah, não vou nem orar, não vou nem pedir, porque né, eu sou tão pequena. E quem disse que o Senhor chamou os grandes, gente? O Senhor pega quem não é e faz ser. Os grandes que estão lá e são filhos, você não conhece a história, um dia foram pequenos. Tá entendendo? É Deus que ensina, é Deus que fortalece. Deus, ele não escolhe os capacitados, mas Deus, ele capacita os escolhidos. Você é o escolhido que ele quer capacitar nessa tarde. Se permita, se submeta, se entregue. Abra o teu coração. Tu não está abrindo teu coração para qualquer um, é para Deus. Fala com ele aquilo que está guardado. Fala sobre os seus medos. Fala: Senhor, me ajuda a romper. Eu quero viver o novo. Eu quero ser liberto nessa área. Eu quero ser liberta nessa outra área. Pai, em nome de Jesus, eu quero ser feliz na minha área sentimental. Pai, esse ano eu quero gerar um novo, extraordinário. Senhor, embora eu seja uma semente, Pai, lançada no solo infrutífero, quem é dono da terra é o Senhor, quem é dono da semente é o Senhor. Embora ninguém regue os meus sonhos, os meus projetos, Pai, tu tem um regador do céu. Meu Pai, aleluia, vai regando,
Senhor, vai regando, vai limpando o meu coração, vai tirando as angústias, vai tirando a tristeza, todo o cárcere, Senhor, que eu estou envolvida, seja ele literal ou espiritual, todas as correntes que têm me aprisionada, na autoridade do nome de Jesus, que venham ser quebrada, quebrada, quebrada. Aleluia. Fala com Ele. Fala com Ele. Às vezes a gente está expondo a nossa dor sem sentido nenhum. Porque a gente está expondo a nossa dor para pessoas que não nos auxiliam, não nos ajudam. Ao contrário, pode até demonstrar sentir pena ali, mas quando sai da tua presença, está compartilhando a sua dor com o vizinho, está compartilhando a sua dor com o outro. Só você sabe o nível de guerra e de dor que você tem vivenciado. Conta para Deus. O Senhor diz: aqueles que me clamam no secreto, aqueles que me buscam, eu os honrarei em público. Nem tudo que parece ser é. Tem pessoas literalmente influenciadas pelo mal, gente. Há poder no sangue de Jesus, que não sejamos enganados, que não sejamos confundidos, que o Senhor venha nos instruir, aleluia, da melhor forma. Porque a gente sabe que se nós permitirmos sermos instruídos por Deus, nós alcançaremos o lugar da promessa, nós alcançaremos a vitória. Pedro e João estavam nessa glória, né? Como diz o povo aí, estava nessa vibe. Não, vamos para o templo, vamos adorar. Estavam cheios de Cristo, cheios de presença. Não tinha ouro nem prata não, mas tinha unção. Tinha poder que emanava do alto. Oh, aleluia. Isso faz toda a diferença. Não é sobre o que eu tenho para te dar, é sobre o poder que eu carrego. É sobre a presença do Espírito Santo. E o Senhor ainda faz em nós e através de nós. A palavra do Senhor vai declarar que eles estavam subindo ao templo. E ali, às 3 horas. 3 horas da tarde estava lá. Imagina quantas horas, gente. Não tinha cadeira de roda não, tá? Nem cadeira de roda motorizada. Naquela época não tinha não. Agora imagina quanto tempo aquele homem estava ali naquele chão. Não sei se foi 7 horas da manhã, 8. O que eu sei é que certamente era mais um dia. Mais um dia a esmolar. Mais um dia que ele estava ali. Ele não tinha nem o gozo de observar o cenário, porque ele ficava de cabeça baixa. Eu sou mais um que preciso. Eu sou mais um na fila do pão para se humilhar. Eu sou mais um que ninguém acredita. Eu sou mais um. Mas, né, pelo menos eu tô aqui. Pelo menos eu ainda posso esmolar. Deus está dizendo, eu não tenho só isso. A gente tem mania de orar. Senhor, me dá hino, né? Senhor, me dá um carrinho, me dá uma casinha, me dá um hino. O Senhor está dizendo, não conhece meu poder, né? Eu sou dono do ouro e da prata. Você minimiza o poder do teu Deus quando você olha para o teu cenário. Não, eu vejo onde meu pé alcança. Fé nunca foi isso. Fé é firme fundamento das coisas que não se vê. Você não está vendo nada. O cenário está totalmente desfavorável. Você não está vendo nada, mas você crê. É como uma esposa que ora para o marido e está vendo ele se acabando no álcool, se acabando na bebida, se acabando nas drogas. A gente chega, desiste, mãezinha, de orar por esse filho, desiste, mulher, de orar por esse marido, mas você não está vendo ele ali. Você já imagina ele, um homem abençoado, profetizando, glorificando, caminhando contigo. Vai entender. Quem está do lado de fora e vê essa situação fala, isso é loucura. Mas quem está do lado de dentro entende os mistérios de Deus, isso é poder de Deus, gente. Isso é poder de Deus, Ele faz. Quem era você ontem, gente? Quem era eu ontem? Tá entendendo? Quem era eu antes, gente? Quem era você? É o Senhor que tem se aperfeiçoado, é o Senhor que tem nos ensinado, não é mesmo?
O Deus que nos resgatou ainda em nossos delitos e erros é o mesmo Deus que pode resgatar o esposo, a esposa, os filhos, a filha. Ele é o mesmo. Olha, a família não esperava que a condição daquele homem mudasse. E talvez eles nem quisessem tanto, gente. Afinal, beneficiava a família de alguma forma. Aquele homem recebia esmola. Mas só que Deus olhou para ele. Deus olha para você. Embora a tua família não te impulsione, não acreditam, não te incentiva, Deus olha para você. Toda corrente, todo cativeiro emocional, todo cativeiro espiritual, na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo que venha a ser quebrado. Porque Deus olha para você. Abra a mente, abra o entendimento, retenha da palavra. Como o apóstolo Paulo mesmo diz, renovai as vossas mentes e os vossos entendimentos. A gente tem que parar de ser sempre Gabriela, né? Apesar que o meu nome é Gabi. Ué, eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu vou morrer assim. Para com isso. Não, você não será sempre assim. Esse homem, ele não nasceu assim, ele nasceu paralítico mesmo. Mas quem disse que ele iria morrer daquele jeito? Deus tem coisas grandes, sobrenaturais, inefáveis a realizar ao teu respeito. Para aquele homem seria mais um dia, afinal já estava aí pela metade do dia, 3 horas da tarde. Talvez o sol escaldante, quanta coisa aquele homem enfrentou. Que surpresa ele iria esperar, gente. Leila, obrigado, que lindo, Deus lhe abençoe, querida. Que surpresa aquele homem iria esperar, gente. Era mais um dia ali. E os dias era normal para ele. Isso para ele já era normal no contexto. Ah, pastor, eu já acostumei a ser humilhada, é assim mesmo. Ah, pastor, eu já acostumei, ninguém me ajuda mesmo. Para com isso. Foi num contexto normal, foi num contexto comum que aqueles homens vão para a porta do templo com a intenção de entrar, mas quando deparam com aquele homem, olha aquela situação e declara para ele: nós não temos. Olha para mim, olha o que Pedro diz, olha aqui para mim. De vez em quando a pastora até fala, né, gente? Olha aqui para mim. Por quê? Ele olhou, ele estava de cabeça baixa. Olha aqui para mim, nós não temos ouro nem prata, mas o que a gente tem, eu te dou. Levanta e anda. Gente, quer presente maior do que isso? Levanta e anda. Foi Pedro e João que liberou a palavra. Levanta e anda. Ô glória! A palavra do Senhor vai declarar que aquele paralítico de nascença, na mesma hora levantou-se. Gente, a palavra do Senhor está sendo liberada. Quer saber? Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Seja curado, seja liberto, seja restaurado, seja transformado pelo poder do nome de Jesus. Levanta e anda. Oh glória! Levanta e anda. Levanta e anda. Gente, aquele homem, ele nasceu. A gente sabe que muito tempo debilitado na mesma posição vem a atrofia, gente. Imagina o músculo daquele homem todo atrofiado. Por muito menos a gente vê a medicina dizendo tem que fazer fisioterapia. Ah, não volta não, é muito tempo. O médico não explica. Na mesma hora que a palavra é liberada, a condição daquele homem é transformada. Está entendendo? Não, uma palavra liberada sobre a tua vida, a tua casa, a tua saúde, as tuas finanças, a tua área sentimental, a tua família. Uma palavra instantânea. Não importa quanto tempo está atrofiado, não importa quanto tempo está parado, não importa se você desde que nasceu só conhece essa condição. Uma palavra liberada para mudar a tua vida, a tua história. Ei, levanta e anda, volte a acreditar.
Quem disse que tu não tem direito para adorar? Quem disse que tu não pode entrar no templo? Quem disse que você não pode ser feliz? Quem disse que a tua vida não pode ser restaurada? Quem te limitou dessa forma? Chega de ficar à porta do templo a esmolar. Chega de ficar humilhando-se, pedindo a quem não ajuda e fala mal. Chega, basta. Talvez você ficou 2022, o ano inteiro na porta do templo. Você não se envolveu. Você ficou na porta do templo. Já não acredito mais, não vou nem buscar mais, porque fulano errou, ciclano errou. Gente, nós erramos. Nós erramos. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Salvação, ela é indivíduo. Chega de ficar na porta do templo. Entra por completo. Chega de conhecer Jesus apenas de ouvir falar. Tenha experiência. Se entrega. Mergulha. Bora viver o novo. Bora viver o extraordinário. Porque a gente sabe que as guerras estão literalmente instauradas lá fora. A gente sabe que é uma praga atrás da outra. Tem praga que a medicina está estudando, não sabe nem falar o nome. Chega. E isso vai continuar. É suscetível. A tendência é declínio. É piorar mesmo. Apocalipse diz isso. Tá tudo inclinado. Gente, Jesus está voltando. Os próprios cientistas está falando que se o mundo ficar como está, declinando, se a natureza, se o H2O, o mundo vai acabar, não terá mundo eternamente. Tá entendendo o que eu estou falando aqui? O cientista não fala sobre Deus, mas ele fala sobre o declínio. Mas a Bíblia diz... Jesus está dizendo, eu quero renovar as tuas forças, independente do caos, das guerras instaurar. Filho meu, vive promessa. Filho meu, come o melhor dessa terra. Filho meu, vive a restituição. E é isso que é o contraste. Isso que é o evangelho, porque tem lugar que a gente não pode abrir a boca e sair pregando mesmo, não. Tem lugar que a gente não pode pegar a Bíblia e abrir para ler, não. Hoje está terrível, porque antigamente você podia pregar no metrô, pregar no ônibus, pregar, né? Não estou falando de inconveniência, não, gente. Eu estou falando que antigamente a gente tinha liberdade para falar e ministrar em qualquer lugar. Mas hoje tem gente agredindo, tampando pedra. Gente, tá tudo apontando, o inimigo tá furioso. Mas em nome de Jesus, que o Senhor venha colocar não só a nossa vida, mas a nossa família numa redoma. Que nós venhamos nos esconder mesmo na fenda da rocha. Porque eu creio no Salmo 91, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não sereis atingido. Nós precisamos proclamar o evangelho, sim, meditar nas escrituras e declarar diante do nosso vale. Vai reviver, porque embora tudo esteja declinando lá fora, tem um Deus que habita dentro, tem um Deus que mora dentro. Aleluia! Ele vive, e é porque ele vive que nós cremos no amanhã. Tem até um louvor da harpa que fala: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vive, tô arrepiando aqui, que vive está. Gente, ele vive. Delabacanto e galabassurian delabassou. Ele vive, ele vive, ele vive. O que é as circunstâncias, o que é o diagnóstico, o que é a palavra de maldição, ele vive, ele vive, ele vive. Ele reina. Se há uma palavra que paira sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, independente das circunstâncias, fica com a palavra. Fica com a palavra. Ele vai honrar a tua fé. Não ceda agora.
confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. A nossa felicidade não está no mundo, gente. A nossa felicidade está no Senhor. É a alegria do Senhor. Aleluia, que é a nossa força. Aquele homem, gente, ele era paralítico de nascença, mas ele escutava. E a libertação vem de ouvir e ouvir da paz. Sela os teus ouvidos em Cristo Jesus. Porque infelizmente nós depositamos fé naquilo que a gente está se alimentando. Se você ficar o dia inteiro em frente da televisão vendo a reportagem, gente, que matou, aí aparece aquela imagem de tragédia da filha morta, do estuprador, sério, gente, pode fazer um teste. Você vai se levantar dali tão pesado. Que esperança você vai ver no mundo? É tanta calamidade, porque a fé vem de ouvir. E dependendo do ambiente que tu tá, independente das mesas que tu tá sentado e daquilo que tu ouve, você passa a ter fé naquele cenário. Infelizmente, na maioria das vezes, o cenário é desfavorável. O Senhor está dizendo, para de se alimentar, volta a louvar, volta a falar comigo, porque na verdade o mundo é pego de surpresa, mas quem tem Cristo não é não. Porque o Senhor diz assim, olha, se põe na brecha, ora, se posicione. Por que o céu está falando isso? Porque dias difíceis virão. Mas se você estiver na fenda da rocha, o mal não te toca. Podem liberar palavra de maldição, podem fazer mandinga, pode tentar de tudo quanto é forma, o mal não te toca. Por quê? Porque tu tá na fenda da rocha. Eu falar ou declarar com a minha boca, gente, vem cá comigo, que eu sou líder espiritual, que eu conheço a palavra de Deus. Mas o Senhor curou muito através das minhas lives. Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. E eu vi naquele dia, gente, apartai-vos de mim, eu não te conheço, não. Porque a gente acha que milagre, que ceninha, diz que Deus está no negócio. Gente, para com isso. Não seja enganado e nem seduzido por qualquer vento de doutrina. Nem tudo que reluz é ouro. Está chegando o tempo de Deus nos mostrar quem é quem. O Senhor está dizendo, eu os enviarei. Ovelha, sim, no meio de lobo. Ou seja, nós estamos literalmente... Leila, obrigado, Deus abençoe. Nós estamos literalmente no meio de lobo mesmo, gente. A Bíblia diz. Então nós precisamos ser astutos. A própria Bíblia diz ser manso, mas também ser astuto como a serpente. Por quê? Porque senão a gente vai viver ferido, machucado e parar no mesmo lugar. Os lobos estão aí. A palavra do Senhor vai dizer que o inimigo, ele fica ao nosso derredor, bramando, rugindo como um leão para nos tragar. Mas os anjos do Senhor habitam ao redor daqueles que o temem. É Jesus que está te guardando. Obrigado, Leila, por me ajudar na metinha, gente. Muito obrigado. Deus abençoe. Você é top demais. Você está entendendo, gente? Então, assim, nunca foi sobre nós, sobre o nosso poder, e sim sobre Ele. Se alimenta da palavra, medita em Cristo, bota louvor, fala, Senhor, eu quero conhecer o Jesus que a pastora estava ministrando, eu quero sentir a tua presença. Se é mesmo, Senhor, eis-me aqui, senta na sua cama, fala com Ele, não importa, bota para fora. Eu tenho certeza que você não se levantará dessa conexão da mesma forma. E o nome do Senhor será glorificado através da tua vida. Ele ouviu
E porque ele ouviu, ele teve fé, gente. A fé vem de ele ouviu. Se Pedro e João passassem direto, ele não ia ouvir nada. Embora Pedro e João estavam cheios da presença, se não tivesse liberado a palavra, ele continuaria na mesma condição. Está entendendo? Porque quando a gente está cheio da presença, a gente quer ajudar. A gente quer abençoar. A gente quer fazer a diferença. E a gente usa aquilo que a gente tem para poder auxiliar o outro. Gente, se você quer ser próspero, você é literal. Se você quer enriquecer em Cristo Jesus, abençoa a obra do Senhor. Invista. Porque Deus não dá nada a gente para a gente colocar debaixo do tapete. Você acha que Deus vai te enriquecer para você colocar um monte de nota debaixo do seu colchão? Para você só ser feliz? Não. Deus nunca pensou na gente como indivíduo. Deus pensa em você e no reino dele. Se ele sabe que ele pode contar com você para promover o reino, ele vai investir. Se não, por isso que fica nessa escassez, andando em círculo. Porque é mais fácil falar, não vou abençoar, porque o pastor é ladrão, que não sei. O que o pastor vai fazer, ou a pastora vai fazer, problema. Vão prestar conta com Deus, fique tranquilo. Mas o que importa é o seu coração ao semear. Você está dando por quê? Você está ajudando por quê? Então Deus vai colher a tua semente. Pode ter certeza. E Deus vai prosperar, porque o nosso Deus não deve nada a ninguém. Deus está falando com alguém aqui que quer prosperar esse ano, tá? Então é benção. Se você quer prosperar, semeie. Porque sem semente não tem prosperidade. A semente, ela repreende o devorador, cortador, migrador, destruidor. A palavra do Senhor vai dizer que aquele homem disse, eu não tenho ouro nem prata. O que eu tenho? Ele semeou o que ele tinha. O que ele tinha? Poder de Deus. Então eu vou semear na tua vida. Levanta e anda. Levanta e anda. O que a Dorcas semeou? A palavra do Senhor vai dizer que havia várias viúvas em Jope. Aquelas viúvas perdiam o marido, porque eles iam pescar no meio do mar e se perdiam. Ela trabalhava costurando. Ela tinha uma loja empresária, né? Então ela tecia as roupas. Sabe o que ela fazia, gente? Claro que ela tinha sua empresa, mas ela doava roupa para aqueles que não tinham condições de comprar. Então ela ajudava as viúvas, dava vestido, dava túnica. Tá entendendo? Como o céu não deve nada a ninguém, quando aquela mulher morre, lembram, opa, tem um profeta, gente, Pedro tá lá em Lida. Aí 2 homens correndo atrás de Pedro, aí Pedro vem. Quando Pedro vê aquelas mulheres chorando, ela era boa, ela semeava, ela ajudava na nossa vida, ela me deu vestido, olha o tecido que ela me deu. Pedro não aguenta. Aí Pedro vai, cadê ela? Vai lá orar por uma morta. Para alguém que com certeza ninguém daria nada, ou imaginaria a possibilidade dela ressuscitar, né? Ele orou e ela ressuscitou. Olha aqui que é semente. Gente, olha o poder da semente. Então não fique ouvindo quem não entende do propósito. Aí vocês estão semeando, você vê a ira do diabo. Porque quando a gente semeia, a gente recebe do céu. E o céu tem bem mais para nos dar. Agora imagina essa mulher, gente. Ela semeou roupas. E o céu devolveu-lhe a vida. Meu Deus, é forte. Então você que pensa em prosperar, semeia. Semeia que a tua semente vai ter retorno. Deus cerca as tuas finanças. E o devorador não toca. Porque a gente entende que 100% do que a gente tem é dele. Gente, a matéria, a terra, ela só responde ao plantio porque o céu autoriza. Porque se Deus disser que é tempo de sequidão, não importa a semente que você lança no solo, ela não prospera. Tá entendendo? Deus está dizendo, eu sou dono da terra. Eu sou dono. Oh, aleluia, é eu que dou o crescimento. Tudo que eu tenho. Tudo que você tem, até roupa. Gratidão a Deus porque Ele me deu. E aí a gente ouve assim, não, eu que não vou ralar não. Minha filha, você está respirando como mesmo? Quem coloca o ar nos seus pulmões todo dia? Quem te dá vigor todos os dias para você levantar da tua cama? Quem abre porta de emprego mesmo? Quem te dá livramento no ir e no vir do trabalho?
Minha filha, nossa vida é um milagre. Você tá aí, é por Deus, tudo que você tem é dele. Tanto que quando a gente morre, não leva nada, gente. Bobear nem a roupa do corpo. Nós não leva nada. Quando morre, fica tudo que você conquistou, deixou saúde minada, né? Porque, não quero fazer isso, quero fazer aquilo, e no final não usufrui de nada e tá lá. Não levou nada. Então a gratidão gera milagre. E nós demonstramos ser gratos quando a gente semeia. Então você vai para uma maioria de incrédulo que fica, não semeia não, ela tá roubando, tá rica. Você fica nessa, a semente abençoa mais você do que o líder. Pode ter certeza. Abençoa mais você. Você tá lá no princípio. Gente, o princípio. Caim e Abel, gente, semeou. E a gente vê a ira do inimigo numa semente. Por quê? Porque Caim mata Abel, porque não gostou do elogio de Deus para Abel. Né? Que Deus recebeu a semente, a oferta. Então, desde o princípio tá aí, isso é bíblico, gente. Quando for semear, semeie de todo o seu coração, que eu tenho certeza que o céu vai te responder e não lhe deixará faltar nada. Naquela ocasião, Pedro e João semeou a palavra, o poder de Deus através da palavra. E eu tô aqui. E talvez nesse momento eu não tenha ouro nem prata. Talvez não tenho. Mas o que eu tenho eu te dou, que a fé na palavra é a palavra de vida. Levanta e anda. Seja restaurado por completo em nome de Jesus. Seja curado. Seja reintegrado. Ou volte a fazer a faculdade. Volte a projetar. Volte a acreditar no amor. Volte a perdoar. Volte a abraçar. Volte. Só não fique na tua zona de conforto, porque isso tem minado as tuas energias. E esse ano será ano de movimento, porque as bênçãos seguirão aqueles que crêem. Se a bênção vai seguir aqueles que crêem, porque a gente tem movimento, vai seguir, vai alcançar, ou seja, fique tranquilo, porque a bênção liberada tem endereço certo. E ela te chama pelo nome. Não importa onde você estiver, a bênção te alcançará. E o nome do Senhor será glorificado. Levanta e anda. Tempo de bênção, tempo de vitória. Feliz ano novo para vocês. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. E que junto comigo nós venhamos andar em direção à promessa, crendo no nosso milagre e na nossa vitória, porque operando Deus, ninguém impedirá. Você que crê nessa palavra, diga: pastora, eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Fica aí que a gente vai orar. Eita glória, gente, estendeu, hein? Papai bradou na terra, estendeu, porque eu ia sair 3h30. Eita.